Hoje eu trago um desabafo sincero, cru e ácido sobre a profissão de quadrinista e que na minha leitura faz com que a gente repense vários outros fazeres artísticos. Uma das HQs mais aguardadas de 2020, de um autor premiadíssimo. Então já aproveita, deixa um like maroto para ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta! Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, HQ do Adrian Tomina. Bom, essa HQ me chamou a atenção de cara, né, porque o formato dela é muito interessante, ela lembra um caderno Moleskine, né, ela imita um caderno Moleskine, até aqui para você colocar de quem que é, né, em caso de perda, por favor, devolverá, todo quadriculadinho e etc. E aí você vai lendo essa história, esse desabafo do Adrian Tomina, né. E aí eu acho muito incrível porque é como se a gente tivesse acesso ao Moleskine dele, né, tipo ao caderninho dele, em que ele vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória de vida dele, sobre momentos marcantes da sua vida, né? Começando lá na escola, quando ele dizia que queria ser, né, um desenhista famoso, e aí ninguém entendia quem era Steve Ditko, que ele falava que ele queria ser igual e etc. Então, a partir daí, a gente vai conhecendo a caminhada dele. E aí tem várias coisas muito incríveis aqui, porque o Adrian, ele ficou muito famoso principalmente com o graphic novel dele, Intrusos, que foi best-seller do New York Times, etc. E eu acho incrível porque a epígrafe do livro, né, ele já abre com uma frase do Daniel Clowes, que perguntaram pra ele como era ser um dos quadrinistas mais famosos do mundo, né, e ele responde que é como ser o jogador de badminton mais famoso do mundo. Acho que numa brincadeira até que o Adrian Tomina faz aqui, eu acho que ele tá mostrando pra gente como é você ser um quadrinista e não ser o Neil Gaiman, né? Tipo, porque de alguma forma ele vai mostrando como isso é muito subjetivo, né? E como muitas pessoas não fazem ideia de quem ele seja, por mais famoso que ele seja e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com vários fazeres artísticos. Eu, assim, me senti muito... Eu senti que essa história e que esse desabafo dialogava muito comigo quando eu pensava, por exemplo, sobre todo o fazer teatral, né? Sobre como é o meio teatral, principalmente daqui de São Paulo, né? Imagina em outras cidades do Brasil. Mas eu acho que ele coloca tudo, assim, sobre como em alguns momentos você vai sendo elevado para um posto, né, para um lugar de sucesso e depois você volta para o final da fila, volta a ser nada. E como você, perante os mainstreams, né, perante o Neil Gaiman da vida, você é nada. Por mais que você tenha prêmios, etc., quando alguém vai falar, sei lá, sua mãe vai falar da sua profissão para as outras pessoas, parece que você não faz nada da sua vida e tudo mais. Então ele vai colocando isso de uma forma muito incrível e muito corajosa, porque ele coloca principalmente os momentos de desesperança dele e os momentos em que ele é meio babaca mesmo. Então isso eu acho muito incrível, essa sinceridade até de mostrar um modo meio babaca de reagir a essas coisas, porque não é fácil, né? Então eu acho realmente muito maravilhoso. Outra coisa que é muito incrível, tem um relato do Alan Moore, né, que eles colocam logo aqui, falando sobre o trabalho que neste belo e sincero trabalho, Adrian Tomina apresenta o retrato mais honesto e revelador possível de uma indústria a qual não posso mais suportar me associar. Né, que tem tudo a ver, né, com várias coisas do que o Alan Moore fala e acredita e reclama também, denuncia da toxicidade dentro do meio artístico. Eu acho que isso está muito presente aqui. Então é realmente muito maravilhoso como o Adrian vai colocando, parece que você tá lendo tirinhas, assim, porque são histórias, geralmente os acontecimentos eles são separados em datas, né? Geralmente eles duram uma página, duas, então você vai ver ele numa Comic Con no ano tal, como que foi. Ele quando ele foi dar a primeira grande entrevista dele, etc. Primeira sessão de autógrafos de um livro dele. E aí você vai vendo todos os perrengues pelos quais ele passa e como não existe glamour nenhum dentro disso, né? Por mais que a gente imagine, às vezes a gente espere. Eu acho que isso me lembra muito, por exemplo, quando eu vi um
uma entrevista com uma atriz e diretora que eu sou apaixonado e que é tipo, uma das minhas grandes referências, e que é a Georgette Fadel. Eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava falando sobre perrengues e sobre todas as direções que ela tava fazendo naquele momento de peças e que os editais só iam cair não sei quantos meses e ela tava tendo que comer fiado na padaria e etc. E aí você cai nessa realidade, né, de que a gente acha que de alguma forma a gente vai, como artista, trabalhar para chegar num lugar, só que nesses meios fora do mainstream no qual a gente tá, sempre é um perrengue, né? Então a gente vê a pessoa na qual a gente se espelha passando por esses perrengues que a gente tá vivendo hoje, num estágio que a gente acha que é quem a gente gostaria de ser amanhã, é complicado. É realmente muito tenso e desesperançoso, mas também real, porque a vida é isso e o perrengue é esse. E como essa vocação de alguma forma é para onde a gente se colocou, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente quer fazer, são meio que são meio que as regras que estão ali postas, né? Então acho realmente muito incrível como o Adrian vai concatenando essas coisas e tem essa coragem de expor, porque de verdade é isso, ele tá abrindo o caderno dele pra gente, ele tá abrindo a si próprio pra gente. E isso faz com que a gente se abra também durante essa leitura. E vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas travado na mesma página vendo uma arte incrível, vai uma nota 8 de 10. Não acho que a arte seja tão paralisante assim. Ele desenha com uma maestria, tipo, principalmente cenários. Eu acho que esse modo como ele coloca como se fosse um sketchbook dele, né? Que você vai vendo essas historinhas, é muito incrível, mas eu acho que ele não te paralisa tanto porque tá mais na história que ele tá contando do que não propriamente dito numa arte mirabolante, incrível. Eu acho que ele é muito minimalista. E isso é muito legal, uma escolha muito legal para essa história e para o modo como ele vai contá-la. Seguimos para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs. Para completar essa história, vai uma nota 6 de 10. É uma HQ muito rapidinha de ler, muito curtinha, só que eu sinto que essas tirinhas, como elas são muito densas, eu demorei um pouco pra ler, assim. Eu lembro que eu não conseguia ficar tanto com o Adrian, porque a cada momento da vida dele que a gente compartilha são coisas tão frustrantes, são coisas tão humanas, que eu acho que você vai falar, não, beleza, hoje já tive minha dose disso aqui, depois eu volto, sabe? Então eu acho que isso pode estender um pouquinho o contrato. E vamos ao risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo. Uma nota 3 de 10. Como é uma HQ autobiográfica, etc., não acho que ela gere assim, esse fandom para fazer fanarts a respeito, reescrever histórias desse personagem. Não sei até que ponto uma adaptação disso seria tão interessante, já que eu acho que essa é a plataforma perfeita para contar essa história, né? Sendo que é através dos quadrinhos, né? Para contar a história de um quadrinista. Então eu acho que o fandom vai um pouquinho baixo nessa. E seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui de esmagar feito uma panqueca. É um redondíssimo 10 de 10, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, foi uma experiência que conversou muito comigo. Acho que dialoga muito com artistas em geral, assim como recentemente a gente teve a adaptação da Netflix do Tic Tic Boom, né? Que fez várias pessoas, atravessou várias pessoas, principalmente artistas, nos seus 30 anos, né? Eu acho que essa HQ faz a mesma coisa e ela vai fundo em vários aspectos do que é essa vida artística, do que é ser artista hoje em dia perante as mídias, o mainstream e etc. Então, dá uma esmagada muito boa. E seguimos para o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. Vai uma nota 7 de 10. Não acho que seja uma HQ muito explosiva, ela não tem grandes plot twists, reviravoltas. Eu acho que ela gera uma banalidade, inclusive, né? Você vai caindo quase que numa rotina dessas datas, dessas histórias que ele vai contando. Então eu acho que não é uma narrativa explosiva que faça você querer descobrir qual vai ser o desfecho. Não tem desfecho, né? Ela é muito mais
processual nesse sentido, você vai caindo nessa banalidade cotidiana dele, o que é maravilhoso. Eu acho que o charme da HQ está aí, então não é tão explosiva, mas é ótima essa não explosão. E pra fechar, vamos ao risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, uma nota 9 de 10. Solidão de um Quadrinho Sem Fim é uma HQ incrível, que eu acho que revira a gente do avesso e faz com que a gente se abra para esse outro artista, para poder dialogar com ele, conversar com ele um pouco. A edição da Editora Nemo tá muito boa, né? Eu acho que ficou muito incrível manter essa réplica do Moleskine para essa história e faz com que a experiência seja ainda mais interessante, né? Então não deixem de conferir. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.